Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema Testemunhas Fiéis. Quero ler um texto com os irmãos que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 1 e 2, que está escrito assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Mas é interessante aqui porque nessa segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, ele inicia ali no primeiro capítulo incentivando Timóteo a permanecer fiel, a permanecer cumprindo o chamado dele, a não ceder ao medo, porque ali em 2 Timóteo nós vemos o apóstolo Paulo falando: olha, Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Então não se envergonhe de testemunhar do Senhor, ou seja, não se envergonhe de ser uma testemunha de Cristo. Pelo contrário, seja firme, seja forte no Senhor, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo dessa doutrina e viva e pregue tudo isso por meio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. E aí no capítulo 2 ele diz assim: portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, ou seja, a força que você precisa para viver da forma que você precisa viver, você só encontra na graça de Cristo Jesus. Então, fortifique-se nessa graça. E as palavras, ou seja, o ensino que você ouviu na presença de muitas testemunhas, ou seja, tudo aquilo que você ouviu de mim, eu quero que você confie também a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outras pessoas. Quando nós continuamos esse capítulo 2, é nesse capítulo que o apóstolo Paulo encoraja Timóteo a se apresentar a Deus sempre como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. E é aqui que nós vemos um ensino sobre evitar as conversas inúteis, profanas, evitar todo tipo de briga, de contenda, porque ao servo do Senhor não convém esse tipo de coisa, não convém ser briguento, viver ali em meio de discussão. Pelo contrário, convém ao servo do Senhor ser sempre manso, paciente e ensinar a sã doutrina com sobriedade. Então, quando nós vemos tudo isso daqui, amados, é interessante nós compararmos essas escrituras de 2 Timóteo com as de 1 Timóteo. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele explica e ensina como que Timóteo deveria fazer a escolha dos seus líderes, dos pastores, dos diáconos. Ele coloca, vamos dizer assim, regras, diretrizes para que Timóteo fosse observar. Olha, se você vai escolher alguém para ser um pastor, um bispo, você precisa ver algumas características. E aí é isso que nós lemos lá em 1 Timóteo no capítulo 3. Da mesma forma, quando você for escolher os diáconos, eles precisam ter algumas características. E quando nós chegamos aqui na segunda carta, ou seja, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele continuava pastoreando a mesma igreja, mas ele estava numa época diferente, num momento diferente. Na primeira carta, a igreja estava sendo estabelecida, o apóstolo Paulo estava ensinando Timóteo a escolher a sua liderança, e aqui na segunda carta, os cristãos estavam sofrendo uma perseguição severa debaixo do império de Nero, e muitos cristãos estavam retrocedendo, muitos cristãos estavam deixando de ser fiéis, muitos dos líderes que Timóteo havia escolhido estavam se rebelando, deixando a verdade e começando a pregar mentiras, se deixando envolver por falsas doutrinas, e outros voltando, retrocedendo na caminhada de fé,
não conseguiram permanecer fiéis por causa da perseguição. E aí vem o apóstolo Paulo e fala para Timóteo: você fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus e escolha homens fiéis para você confiar a mensagem. Não pode ser homens que vão se deixar corromper por causa da perseguição, por causa do engano, por causa da mentira. Precisa ser homens fiéis, ou seja, testemunhas fiéis de Cristo Jesus. Aqueles que vão testemunhar da verdade, que vão permanecer fiéis. Amado, sabe o que é sermos fiéis, sermos testemunhas fiéis, homens e mulheres fiéis, capazes de ensinar a verdade aos outros? É aquela qualidade, vamos dizer assim, que Deus olha e Ele pode confiar em nós. Será que nós somos dignos da confiança de Deus? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo. Confie a mensagem da verdade a homens fiéis, ou seja, a homens que sejam dignos da confiança de Deus. Homens que não vão se deixar corromper. Homens que não vão se deixar enganar. Homens que não vão retroceder na sua caminhada de fé. Homens que não vão ceder ao medo. Homens que não vão ceder ao engano. Homens que não vão ceder ao pecado. Pelo contrário, serão homens fiéis, homens de confiança, que Deus pode confiar nessas pessoas para multiplicar a sua mensagem. Amados, esse é o tipo de pessoa que Deus está procurando. Pessoas fiéis, pessoas de confiança, que não se deixarão envolver por toda a corrupção que nós temos visto no mundo e no meio da igreja. Homens e mulheres que sejam fiéis, que testemunhem claramente a verdade de Deus através da mensagem e através da sua própria vida. E é interessante, amados, que quando nós lemos todo o capítulo 2, depois eu encorajo os irmãos a lerem o capítulo 1 e o capítulo 2 de 2 Timóteo. Quando nós lemos todo o capítulo 2, nós percebemos que nesse contexto fala muito sobre o servo de Deus, aquele que está ali levando a mensagem, ele não se deixar levar pelas rodas daqueles que só querem discussão e briga, que eles se reúnem para conversar, mas na verdade são conversas inúteis, são conversas tolas, muitas vezes são conversas profanas que só acabam em briga, em discussão. Não convém aquele homem e aquela mulher que é fiel se envolver nesse tipo de conversa. E nós temos visto muito disso hoje em dia, amados. Muitas pessoas, na desculpa de que estão ali protegendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, eles só se envolvem em brigas, em discussões, em contendas. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor deseja pessoas confiáveis, ou seja, que permaneçam sóbrias, que permaneçam amáveis, pacientes, aptas para ensinar, não para brigar, não para discutir, não para entrar numa contenda. Amados, que eu e você, nós possamos alimentar esse coração, sabe, um coração que se rende mesmo ao Senhor, em fidelidade, dizendo: Senhor, o Senhor pode confiar em mim. Quando eu li essa palavra aqui e eu meditei, me chamou a atenção essa: confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. E eu fiquei meditando nisso e vendo todos os significados das palavras, e me chamou a atenção esse significado dessa palavra fiel, quando a gente vai destrinchando o que significa ser fiel, e a gente pode resumir nisso: ser digno da confiança de alguém, e nesse caso aqui, ser digno da confiança de Deus. Amados, que eu e você possamos ser essas pessoas que somos dignas da confiança de Deus para levar a mensagem dele, para revelar a vida dele, para manifestar a vida dele sobre a terra.
E uma característica que eu já mencionei aqui com os irmãos, depois os irmãos leem ali o capítulo 2, vai ficar bem claro. Uma das características, talvez uma das mais importantes, é nós sermos sempre mansos, equilibrados, sóbrios, levando o conhecimento da verdade sem briga, sem discussão. Você já viu aquelas pessoas que muitas vezes se reúnem para debater a palavra de Deus e aquilo acaba em briga, acaba em discussão, acaba em conversas inúteis, que os que são descrentes, se eles olham, eles saem mais descrentes ainda. Daí que eles não querem Cristo ao ver aquelas pessoas que se dizem cristãs brigando daquele jeito, discutindo daquele jeito. Amados, que eu e você, nós possamos nos manter sóbrios nesse mundo louco que nós estamos vivendo. Nós temos vivido um tempo de caos, um tempo de caos natural, um tempo de caos moral. O mundo está de cabeça para baixo. E se nós não nos posicionarmos, não nos fortificarmos, como está escrito ali no versículo 1, na graça que há em Cristo Jesus, nós vamos sendo enredados por ensinos enganosos, vamos sendo enredados por um espírito de briga mesmo e discussão que tem dominado e prevalecido no meio dos relacionamentos, no meio das relações. Raramente as pessoas conseguem lidar com a diferença, é o que nós temos visto, amados. As pessoas pregam tanto a liberdade das diferenças, mas é o que mais tem acontecido. As pessoas não sabem lidar com as diferenças. Elas não sabem conversar com alguém que pense diferente delas. Amados, isso é muito sério. E o Senhor, Ele quer lidar conosco como seus filhos, nos ensinando no caminho da mansidão, nos ensinando no caminho do equilíbrio, nos ensinando no caminho da sobriedade. Porque o Senhor não quer que nós nos alinhemos com esse estilo de vida do mundo que nós temos visto. E infelizmente muitos dentro das igrejas têm se deixado levar por esse estilo de vida, de sempre brigar, sempre discutir, sempre querer estar certo. Amados, isso não pode acontecer no nosso meio. Sabe, quando nós estamos firmados no Senhor, ainda que saibamos que estamos corretos, vamos dizer assim, em relação a um determinado assunto, não é brigando que nós vamos convencer as pessoas. Não é brigando. Deixa eu ler com os irmãos o final desse segundo capítulo aqui da segunda carta a Timóteo, que o apóstolo Paulo escreve assim, eu vou ler ali dos versículos 24 até o final, que é até o 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim eles voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ou seja, amados, quando nós nos posicionamos em brigas, em discussões, ainda que a gente seja cristão, ainda que a gente diga que nós estamos defendendo a verdadeira fé, se nós defendermos a verdadeira fé sem mansidão, a Bíblia diz que nós caímos na armadilha do diabo, porque aqueles que tentam, mesmo que seja defender a fé, mas em briga, em discussão, com irritação, eles caíram na armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Ou seja, a vontade do diabo é o quê? É destruir mesmo. É que tenha briga mesmo, é que tenha confusão mesmo. Esse é o intuito do diabo. E muitos irmãos em Cristo não têm visto que isso não estão vendo que isso é uma armadilha.
É uma armadilha, amados. Sabe, o querer estar sempre certo, o querer falar, e daí falar sem mansidão, mas falar brigando, falar discutindo, querendo impor a verdade. Isso é uma armadilha do diabo, porque isso sempre vai gerar briga. Sentar com aquelas pessoas que só querem brigar, que só querem discutir, elas não querem conversar, mas elas só querem discutir e brigar. Sentar ali no intuito de levar a verdade é tolice. É tolice, amados. Nós precisamos buscar do Senhor sabedoria, discernimento e nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus, para que sejamos homens e mulheres fiéis, dignos de confiança, dignos da confiança do nosso Deus. O Senhor nos chamou para testemunharmos de Cristo, para sermos testemunhas fiéis, ou seja, para manifestarmos a vida de Cristo sobre a terra. Seja através da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, da forma como nós vivemos e através da nossa mensagem. Mas nós não podemos levar uma mensagem cheia de ira, de discórdia, achando que é assim que as pessoas serão convencidas pelo Espírito Santo. Não, amados, aqui fica bem claro que aquele que corrigir, o servo do Senhor que for corrigir alguém, ele deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Ou seja, não somos nós que vamos convencer as pessoas que estão no erro. Se nós temos vendo, né? Se nós estamos vendo alguém que está no erro, talvez seja alguém perto de nós, da nossa família, seja alguém da nossa equipe ministerial, seja algum irmão em Cristo que congrega conosco, que é um irmão mais chegado. Se nós estamos vendo que ele está no erro, a correção não pode ser levada através de briga. A correção precisa ser levada com mansidão, porque é o Senhor quem vai convencer aquela pessoa por meio do Espírito Santo. Não somos nós que convencemos, não é na gritaria, não é impondo as coisas. Sabe, amados, que eu e você possamos aprender isso, né? Que eu e você possamos nos deixar ser moldados por Deus. Quando eu vejo essa mensagem aqui do apóstolo Paulo para Timóteo, quando nós vemos a vida do apóstolo Paulo, ele era um homem que se entregava, ele era incisivo, ele falava mesmo as coisas, ele talvez muitas vezes foi um pouco impulsivo demais, né? Quando nós vemos aquele relato, quando ele e Barnabé, eles dividem ali o ministério, vamos dizer assim, porque Paulo e Barnabé caminhavam juntos e de repente eles se dividem, um vai para um lado, outro para o outro, por causa de uma situação com um dos discípulos, João Marcos. Por quê? Porque João Marcos chegou na metade da viagem missionária, não aguento mais, quero voltar para minha casa. E o apóstolo Paulo não suportou aquilo. O apóstolo Paulo disse: não, se ele não consegue cumprir o chamado dele, como assim? E Barnabé, calma, né? Eu vou com João Marcos, e deu aquele clima ruim, né? E eles se separaram. O apóstolo Paulo prosseguiu fazendo as suas viagens missionárias e Barnabé também prosseguiu exercendo o seu chamado em Deus. Mas chega um momento, aqui nessa segunda carta a Timóteo mesmo, nós vamos ver, que Paulo vai dizer assim: olha, eu fiquei sozinho aqui, só Lucas está comigo. Isso você encontra ali em 2 Timóteo 4, do versículo 11 em diante. E ele diz assim: olha, traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. É o mesmo João Marcos que um dia Paulo foi um pouco incisivo e impulsivo e disse que não toleraria o posicionamento dele de abandonar a missão. E aí, de repente, o Senhor com certeza trabalhou no coração do apóstolo Paulo, e aí ele viu que provavelmente João Marcos tomou aquela decisão naquele momento por N motivos, talvez porque era muito jovem, ainda não estava preparado para aquela missão, não suportou a carga daquela missão, e o Senhor trabalhou no coração de Paulo, trabalhou o quê? A mansidão no coração de Paulo, e agora ele vem e diz assim, ó, traga-me Marcos junto com você, Timóteo,
porque ele é muito útil para o ministério. Ou seja, Paulo se deixou moldar por Deus, né? Daquele homem impetuoso, impulsivo, ele se deixou moldar para ser um homem manso. E agora ele consegue. Agora ele consegue ensinar Timóteo dizendo assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas convém ser amável. Ele deve corrigir com mansidão. Amados, o apóstolo Paulo teve autoridade para escrever isso daqui, não simplesmente porque ele foi inspirado por Deus para escrever, mas porque ele viveu isso. Ele experimentou na própria vida ser alguém impulsivo e de repente aprender a mansidão e a corrigir com mansidão e a ser amável e apto para ensinar. E nós sabemos que o apóstolo Paulo foi o grande apóstolo aqui do Novo Testamento. Escreveu quase metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Amados, eu acho isso glorioso demais. O Senhor nos chama para sermos testemunhas fiéis assim, aptas para viver tudo aquilo que o Senhor tem para que nós vivamos. E nesse mundo caótico em que as pessoas estão brigando e discutindo por qualquer coisa, o Senhor nos diz que para sermos pessoas fiéis e aptas para ensinar a mensagem da verdade, nós precisamos ser mansos, equilibrados, amáveis. Amados, que eu e você possamos dia após dia nos render a Deus, para sermos moldados pelo Senhor, transformados pelo Senhor e sermos mansos. Que nós possamos de fato ser pessoas fiéis, que o Senhor possa contar conosco para levar a mensagem da sã doutrina, a mensagem de Deus, que o Senhor possa contar conosco para levar uma mensagem de correção, que o Senhor possa contar conosco como pessoas que estão aptas para ensinar, aptas para testemunhar da verdade, aptas para revelar a vida de Cristo, para manifestar a vida de Cristo, não para ficar discutindo, brigando, mas aptas para transmitir a mansidão que vem do Senhor. E amados, nós só vamos conseguir assim, viver assim, nos fortificando na graça que há em Cristo Jesus. É só pelo poder capacitador da graça de Deus por meio do seu Espírito. É só pela atuação de Deus, do Espírito Santo em nós, que nós nos tornamos pessoas fiéis, homens e mulheres fiéis, que se tornam mansos, amáveis, aptos para ensinar, aptos para corrigir, só através da capacitação que vem por meio da graça de Deus, por meio do Espírito Santo. Não é na força do nosso braço. Por isso que não compensa discutir. Porque quando discutimos, quando brigamos, quando queremos impor a nossa ideia, quando queremos impor aquilo que cremos, quando nós tentamos por meio da imposição, amados, isso sempre vai gerar discussão, briga. E ao servo do Senhor não convém brigar, mas convém ser amável e manso, apto para ensinar, apto para corrigir. E quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo, não nós. Por isso que não vale a pena, amados, nós falarmos demais. Muitas vezes compensa nós até nos calarmos. Tem um provérbio que diz isso, né? Que quando nós ficamos em silêncio, até mesmo o tolo, quando ele fica em silêncio, ele se passa por sábio, né? Então não adianta nós querermos ser sábios no Senhor falando pelos cotovelos, brigando, discutindo, querendo impor todas as coisas. A sabedoria não se manifesta dessa forma. A sabedoria se manifesta através da mansidão, através do equilíbrio, através da sobriedade. Então, que eu e você possamos nos fortificar na graça que é em Cristo Jesus e deixar o Senhor nos capacitar, nos fortalecer para sermos testemunhas fiéis, homens e mulheres de confiança do nosso Deus, para revelar a vida dele e a mensagem dele nesse tempo tão caótico que nós temos vivido. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, Pai. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos.
Nos ajuda, Senhor. Trabalha em nós a mansidão. Nós queremos ser mansos, equilibrados, sóbrios, aptos para ensinar, aptos para corrigir, tendo sabedoria no nosso falar, discernimento em todas as coisas. Nos ajuda nisso, Pai. Não queremos ser aquelas pessoas briguentas que discutem por tudo, que querem impor as suas ideias, as suas crenças. Não queremos agir assim, Pai. Queremos agir de forma sábia e sabemos que precisamos do Senhor para isso. E nos rendemos para a atuação do Senhor. Não queremos resistir, não queremos ser aqueles que levantam muros de proteção quando o Senhor quer lidar conosco a respeito dessas coisas. Não, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Move, muda o que precisa ser mudado dentro de nós, para que se manifeste um temperamento saudável, agradável, amável, paciente, não brigão. Ah, Senhor, nós queremos que através da nossa forma de falar, através da nossa forma de olhar, através da nossa forma de agir, Senhor, que se revele a mansidão que vem do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, o amor que vem do Senhor, a sobriedade que vem do Senhor, o equilíbrio que vem do Senhor. Nós queremos ser testemunhas fiéis nesse tempo tão caótico que nós estamos vivendo, Pai. Nesse tempo de tanta infidelidade, que as pessoas se deixam levar por tantos enganos, tantas mentiras, por atitudes carnais, pessoas que têm se deixado levar pela irritabilidade, pela ira e vivem discutindo por aí, dizendo que é em defesa da tua palavra, da tua verdade. Senhor, nós não queremos viver assim. Nós queremos viver do jeito que o Senhor nos estabeleceu para viver, de uma forma mansa e tranquila, Pai. Nos ajuda nisso, nos dá sabedoria, nos fortalece, nos dá graça para isso, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.